Olá, um ótimo dia. Meu nome é Willy Souza e hoje eu vou falar um pouco da minha experiência sobre atendimento a clientes, sobre pessoas, qual que é a melhor forma que eu considero aí para a gente ter resultado e ser mais assertivo aí no entendimento do que são as necessidades de cada pessoa, né? Vou falar aqui, por exemplo, no entendimento do Grupo Care, vou usar aqui um exemplo. Nós temos três tipos de pessoas que nós atendemos. Os profissionais que prestam serviço terceirizado para a empresa, os clientes, de fato, aqueles que pagam para ter o nosso serviço, e o prestador de serviço interno. Antes de a gente começar a falar de cada um deles, eu acho que a primeira premissa para que tudo dê certo, para que tudo que você fizer ser mais assertivo, as pessoas confiarem em você, de fato você cumprir com aquilo que você prometeu para aquela pessoa que veio buscar um atendimento seu. Como que você se sente quando um prestador de serviço, seja de uma internet, de um telefone, ou algum serviço que faz para você, quando ele promete que vai em um dia, num determinado horário, ele não cumpre, como é que você se sente? A sua confiança sobre esse serviço que foram prestar para você, ela aumenta ou diminui? Tenho plena certeza que essa confiança vai diminuir quando esse profissional ou empresa não cumprir com aquilo que ela te prometeu. Então, por isso que a primeira premissa, eu preciso cumprir com aquilo que eu falei sem justificativa. Se eu prometi para uma determinada pessoa ligar para ela às 17 horas, eu coloco um recado, um aviso, algo que faça eu lembrar daquele horário e para que eu possa ligar no horário prometido, porque essa pessoa ela vai estar esperando, foi combinado. Ah, Willy, mas e se caso acontecer um imprevisto, alguma coisa que não deu para eu ligar? Ok, você avisa essa pessoa que você não vai conseguir fazer aquela reunião, que você não vai conseguir fazer aquela ligação, mas você tem que avisar a pessoa que foi combinado. Não deixar ela te cobrar e você arrumar uma justificativa para ela. Isso é um mecanismo de defesa que a gente utiliza de racionalização e intelectualização, que eu não vou me aprofundar nisso. Mas não é quando você justificar algo, você já perdeu a tua confiança. Pensa nas pessoas que sempre estão te contando historinha e se você confia no que essa pessoa fala. Sempre que ela te contar algo, já é uma pessoa que está perdendo a credibilidade com você. Então a mesma coisa acontece dentro de qualquer organização, dentro de qualquer relacionamento. Então vamos trazer aqui para o nosso exemplo. Nesse caso, muitas pessoas acham que os clientes só são aqueles que pagam. E isso é um engano. Porque todas as pessoas que você tem relacionamento são clientes seu. Elas precisam de alguma coisa sua. Senão elas não teriam entrado em contato com você. Uma vez que uma pessoa fez um contato com você, essa pessoa ela precisa de algo. E se ela precisa, se você não puder fazer, naquele exato momento você diz o que você pode. Não prometa algo que você não vai cumprir. Isso é a pior das hipóteses. Porque se essa pessoa faz com você, como eu comecei no início do vídeo, você com certeza jamais vai gostar de algo que alguém prometeu para você e não cumpriu. Então, por que eu vou fazer isso com uma pessoa que eu mesmo prometi? Então, vamos lá. No caso, todas as pessoas que têm interação conosco são nossos clientes. Então, nesse exemplo, vamos falar dos profissionais. Esses profissionais, eles vêm pedir repasses, vêm pedir plantões avulso. Então, como eu não considero ele um cliente, pode ser que de forma inconsciente eu acabe não tratando eles tão bem. Então, o que vai acontecer? Vamos supor que eu tenha a profissional, isso é um exemplo, tá? A profissional Maria.
ela entra em contato comigo através de algum meio de comunicação, ligação, WhatsApp, vamos supor aqui que é através do WhatsApp. E aí essa profissional fala, manda uma mensagem, tenta entrar em contato, eu não respondo para ela. Não entre em contato com ela. A Maria, do outro lado, ela vai começar a falar, poxa, eu entro em contato com a empresa, ninguém me responde, o que, que acontece? Por que, que ninguém dá atenção para mim? Por que, que eu não tenho a atenção das pessoas? Ela vai começar o quê? A criar um sentimento nela de vingança. O que eu quero dizer com vingança? Ela não vai atuar com um mecanismo que é muito importante no relacionamento, a reciprocidade. O que é reciprocidade? Eu me sinto na obrigação, não. Eu me sinto no desejo de dar de volta aquilo que eu recebi. Então isso é recíproco. A gente quer, pô, se a pessoa me ajudou tanto, eu vou ajudar ela também. Então quando começa a vir esse sentimento de não reciprocidade, teoricamente uma vingança, ela não vai mais querer atender essa empresa que ela vai prestar serviço bem. Então, é muito importante que você trate todas as pessoas muito bem, porque na hora que você precisar da Maria, ela vai falar assim, pô, essa empresa me responde, me atende, tira as minhas dúvidas, é super atenciosa comigo. Por que, que eu não vou dar o meu melhor para essa empresa? Por que, que eu não vou cumprir com o combinado? Se eu fizer isso, se eu tratar todos os profissionais bem, teoricamente a minha chance de assertividade, a minha chance de ter um maior retorno dessa pessoa, porque ela vai estar ativada a reciprocidade, é muito grande. Então não tem sentido nenhum eu não responder, eu ficar bravo, eu bloquear um profissional, eu fizer qualquer coisa que não tem sentido a não ser tratá-lo bem. E o tratá-lo bem é eu fazer o básico, responder, conversar, tirar dúvida, tratar com gentileza, sem nenhum tipo de estresse, ok? Então esse é o que eu acredito na questão dos profissionais. O cliente que paga, então vamos lá, o cliente, né? Vou pegar aqui o exemplo do cliente. Aquele cliente que paga. Ele é um pouco pior porque muitas das pessoas, quando estão pagando por um serviço financeiramente, elas se sentem, algumas pessoas, em que você trate elas como se você estendesse um tapete vermelho. E realmente você tem que estender. Porque senão é por esse motivo que a gente trabalha, que a gente presta serviço, que a gente cria um produto para atender as pessoas extremamente bem. Ah, mas essa pessoa é brava e tal. Ah, mas essa pessoa tratou comigo com falta de respeito. Ah, essa pessoa é ignorante. Cada um entrega aquilo que tem. Se você responder à altura, se você for ignorante, se você for agressivo com ela, você está se tornando a mesma pessoa. Você está se tornando aquela pessoa que você mesmo está reclamando. Então, se a pessoa te tratou com ignorância, esquece um pouco o foco do sentimento e foca no seu objetivo. Qual que é o objetivo? Por que, que eu estou atendendo essa pessoa? O que, que eu preciso resolver? Se fosse para a gente ter uma amizade com ela, ok, eu poderia até ficar chateado, mas a gente não está buscando ser melhores amigos, sair juntos, ir no cinema. Não, essa pessoa ela tem uma demanda, ela procurou uma empresa por alguma coisa e nós temos que resolver os problemas dela. Dando esse resultado, ela com certeza a gente vai ser mais assertivo. Então, tratar todos os clientes. E como que eu faço para atender esse cliente de forma extraordinária? Eu primeiro preciso conhecer o quê? Quais são as necessidades que fizeram ele chegar até aqui? Quais são as necessidades desse cliente? O que, que fez ele chegar até aqui que eu preciso resolver? Senão ele não teria procurado. Imagine que a pessoa não chega, uma pessoa que tem um carro, ela não vai num mecânico e chega no mecânico, o mecânico fala: o que te trouxe até aqui? Qual é o problema que tem no teu carro? Nenhum. Só quis chegar aqui e dar um passeio. Achei essa mecânica bonita e vou entrar aqui dentro.
Não, as pessoas vêm com um problema, elas vêm com uma falha e ela está buscando alguém para solucionar. Quanto mais problema a gente solucionar, mais assertivo, mais resultado eu vou ter na minha vida toda, tá? Então, os clientes a gente tem que entender quais são as necessidades deles. E como que eu entendo essas necessidades? Fazendo perguntas. Perguntas, perguntas. Quais perguntas? Você tem que saber. Você tem que buscar seu objetivo. No caso, uma pergunta, ela vai surgindo uma em cima da outra conforme você vai conversando. Eu posso perguntar o que te trouxe até aqui? Quais são as suas necessidades que elas não foram atendidas? Quais são os problemas que você tem que te trouxeram até aqui? O cliente vai responder, você vai continuar entendendo e perguntando. Quanto mais eu treinar, quanto mais eu for me permitindo a evoluir nesse sentido, eu vou melhorando esse relacionamento com as pessoas, né? Agora vamos para. Eu estou sendo bem básico aqui para não me aprofundar muito, porque senão o vídeo acaba ficando muito longo. Então vamos pegar aqui, ó, o item 3. É o prestador de serviço interno, né? Então é o prestador de serviço interno. Quem que são esses? São as pessoas que são do nosso time. Aquelas pessoas que estão ali internamente, eles também são um cliente. Por quê? Eles vêm pedir a sua ajuda, seja ela qual for, e também eles têm uma necessidade a ser atendida. Se você pensar, pô, qual a necessidade dessa pessoa, como que eu posso ajudá-la para depois ela ter o sentimento de reciprocidade? Não que eu vá fazer algo para alguém já pensando, putz, essa pessoa é obrigada a me ajudar. Não, isso é de forma natural, tem que ser. Como é que eu quero a ajuda das pessoas se eu fico cobrando ajuda do mundo, das pessoas, se não parte de mim ajuda? Se nem eu quero ajudar ninguém? Se quando alguém pede alguma coisa para mim eu fico bravo, eu fico chateado, falo, que pessoa folgada, e não sei o quê. Como que você vai ter do mundo algo de volta, sendo que você joga pro mundo é que você não vai ajudar ninguém, que você não vai fazer nada por ninguém, se essa pessoa não te ajudar, se essa pessoa não te pagar, se essa pessoa não te der dinheiro? Como que você vai ter resultado na sua vida se a sua mentalidade é muito pequena? Você sempre tem que pensar em colaborar, em ajudar as pessoas. Ah, mas essa pessoa lá na frente depois ela não vai me ajudar. Tá tudo bem. Se ela não te ajudar, lembra, cada um entrega aquilo que tem. Se ela não te ajudar lá na frente, ok, tá tudo bem. Você tem que fazer a tua parte. Cada um vai colher aquilo que planta. Então é muito importante eu colaborar com as pessoas internamente, porque eu não estou fazendo por elas, eu estou fazendo por mim. Eu que vou melhorar as minhas ações, vou melhorar os meus sentimentos, vou melhorar, ser mais assertivo, vou ganhar mais experiência. Aí é uma escolha de cada um. Então, a importância de você tratar todo mundo muito bem, porque senão, quando você precisar dessas pessoas, aí sim que elas vão fazer conscientemente, elas não vão querer te ajudar. Elas não vão querer te ajudar de forma alguma, porque você plantou isso. Beleza? Então, até o próximo vídeo e uma excelente semana a todos. E é um prazer para mim estar gravando aqui vídeos e podendo contribuir com vocês. Então, para quem ficou aqui até o final, peço que compartilhe aí, curta o vídeo, entregue para mais pessoas, né? E se inscreva aí no meu canal que é novo, mas eu vou me esforçar ao máximo aí para entregar conteúdo de tantos livros que eu leio, tantos cursos que eu faço. E é isso aí. Gratidão, pessoal. Até a próxima aí.